Disseram que as luzes se apagariam. Em dezembro de 2025, quando o monstro Thiago Silva cruzou o túnel do Maracanã pela última vez como jogador profissional, o silêncio foi ensurdecedor. Meses antes, o adeus de Marcelo já havia deixado uma lacuna técnica que parecia impossível de preencher. A mídia tradicional, os portais de notícias e os rivais profetizaram: o Fluminense viveu um sonho em 2023, mas agora acordou para a realidade da mediocridade. Mas o que eles não viram, o que os algoritmos de vídeos curtos e os cortes de 30 segundos omitiram, foi a engrenagem silenciosa que girava nos bastidores das Laranjeiras e do CT Carlos Castilho. Enquanto o mundo chorava o fim de um ciclo, uma nova arquitetura de poder estava sendo erguida. Hoje, em fevereiro de 2026, o que vemos não é um time em declínio, mas uma máquina de guerra redesenhada. Arana e Savarino não vieram apenas para substituir nomes, eles vieram para mudar a alma tática do tricolor. Sejam bem-vindos ao Voz Tricolor News. Eu sou seu guia nesta investigação profunda. Prepare-se. Você vai entender por que o Fluminense de 2026 é, taticamente, mais perigoso que o time campeão da América. Vamos falar a verdade nua e crua. Perder Thiago Silva e Marcelo no espaço de um ano é como tirar as fundações de um prédio histórico. E quando João Arias, o motor do time, seguiu para o Palmeiras, muitos torcedores entregaram os pontos. Mas aqui entra a análise de inteligência competitiva que ninguém te contou. O Fluminense de 2024 e 2025 era refém da sua própria genialidade. O jogo dinizista ou as variações de Mano Menezes dependiam de lampejos técnicos de veteranos que, fisicamente, já não conseguiam sustentar 90 minutos de pressão em alta intensidade. O time era lindo, mas era pesado. Era técnico, mas era estático. A saída dessas lendas forçou a diretoria a fazer o que deveria ter sido feito logo após a conquista da glória eterna: oxigenar. A limpeza da folha salarial com a saída de grandes salários permitiu uma engenharia financeira agressiva. O Fluminense parou de contratar nomes para o museu e passou a contratar armas para o campo. Aqui está o segredo que os vídeos virais do Manchester City ou do Vasco não mostram. A troca de Marcelo por Guilherme Arana não foi uma perda, foi uma evolução de perfil. Marcelo era um 10 na lateral, um mestre da pausa. Arana é um trem de força. Em 2026, o Fluminense joga com uma amplitude que não víamos há anos. Arana oferece profundidade, cruzamentos tensos e, principalmente, recomposição defensiva. Ele resolveu o maior problema do Fluminense nos últimos 2 anos, a vulnerabilidade no corredor esquerdo. E Savarino? O venezuelano é o caos controlado. Enquanto Arias era o equilíbrio e o transporte, Savarino é o drible curto e a finalização de média distância. Ele se conectou com o Ganso de uma forma quase telepática. O esquema atual não espera mais o adversário. O Fluminense de 2026 morde. A pressão pós-perda subiu de nível porque agora temos pernas. James e Igor Rabelo, os novos xerifes da zaga, trouxeram uma velocidade de antecipação que o Thiago Silva, pela idade, já não conseguiam mais entregar em campo aberto. Não se engane, Arana e Savarino são a moldura, mas a tela está sendo pintada pelos meninos de Xerém. Se você quer saber por que o Flusão é o favorito para o Bi da América em 2026, olhe para Cauã Elias e Isaac. Cauã Elias não é mais uma promessa, ele é a realidade. Em 2026, reassumiu a titularidade absoluta. Sua capacidade de sustentar o pivô e girar sobre os zagueiros lembra os melhores momentos de Fred, mas com uma velocidade de arranque de elite. Ele é o beneficiário direto do jogo de Arana. Enquanto Arana atrai a marcação, Cauã se infiltra no ponto cego dos defensores. E temos Isaac. O garoto que amadureceu na sombra de Arias e agora voa abaixo. Ele é o escape. Em 2024, o Fluminense era previsível. Em 2026, se você fechar o meio com Ganso e Savarino, Isaac e Arana te destroem pelas pontas. É um xadrez de velocidade que está deixando os técnicos rivais loucos. Como o Fluminense conseguiu Arana e Savarino após perder sua maior estrela para um rival direto? A resposta é: inteligência de mercado. A venda de João Arias para o Palmeiras foi o movimento mais doloroso, porém o mais estratégico da década. O valor arrecadado não foi usado para pagar dívidas passadas, mas foi integralmente reinvestido em ativos de performance. A diretoria entendeu que precisava de jogadores que estivessem no topo de sua forma física para o novo Mundial de Clubes e para a Libertadores 2026.
Houve uma redução de 30% na média de idade do elenco principal. O Fluminense deixou de ser o asilo de luxo do Brasil para se tornar o laboratório de elite. A contratação de James e Igor Rabelo foi cirúrgica, jogadores com fome de títulos, que vieram para provar que ainda são nível de seleção. O clima no vestiário mudou. A nostalgia deu lugar à ambição. Vamos ao que interessa: como esse time joga na prática. Esqueça aquele toque de bola excessivo na própria pequena área que matava o torcedor do coração. O Fluminense de 2026 utiliza uma variação do 4-2-3-1 que se transforma em um 3-2-5 no ataque. Martinelli é a chave. Ele não é mais apenas um volante, ele é o organizador de saída. Com a proteção de James e Rabelo, Arana vira um ponta de fato. Ganso, o nosso eterno maestro, agora corre menos e pensa mais. Ele tem Savarino e Isaac como flechas, e Cauã Elias como o alvo. Contra o Flamengo ou contra o River Plate, o Fluminense não tem medo de ceder a bola para contra-atacar. Isso era impensável em 2023. Hoje, o tricolor tem velocidade para matar o jogo em 3 toques. A recomposição com Samuel Xavier e Arana fechando as alas transformou o goleiro Fábio, que continua sendo um milagreiro aos 45 anos, em um espectador em muitos jogos. O torcedor tricolor passou por um deserto de incertezas. Vimos os maiores ídolos da nossa história moderna partirem. Mas a camisa do Fluminense não é feita de nomes nas costas, ela é feita de 3 cores que representam uma alma imortal. O Fluminense de 2026 é mais forte porque aprendeu a sobreviver sem suas muletas de grife. É um time que honra o passado de Marcelo e Thiago Silva, mas que não vive mais à sombra deles. Arana trouxe a raça, Savarino trouxe a magia sul-americana, e Xerém trouxe o futuro. Se você via os vídeos do City contra o Flu e sentia saudade, pare agora. O que está sendo construído neste exato momento nas Laranjeiras é algo muito maior. É a prova de que o Fluminense é, e sempre será, o clube do impossível. A caminhada para a final da Libertadores de 2026 já começou. E quem subestimar o novo Flusão vai pagar o preço em campo. Porque o guerreiro não morre, ele se transforma. E você, torcedor tricolor? Você concorda que o time de 2026, com Arana e Savarino, tem mais equilíbrio tático que o time de 2023? Ou você ainda sente que a falta de liderança de Thiago Silva pode pesar nas fases finais? A reconstrução foi dura, os bastidores foram tensos, mas os resultados estão aí para quem quer ver. Comente aqui embaixo sua opinião sobre o desempenho de Cauã Elias. Ele é o novo ídolo que precisávamos? Não se esqueça de se inscrever no Voz Tricolor News. Aqui não entregamos apenas notícias, entregamos a alma do Fluminense, analisada centímetro por centímetro. Ative o sininho, porque a cobertura rumo ao bicampeonato em 2026 será a maior da história deste canal. Sou tricolor de coração, e o mundo vai ser pequeno de novo para o Flusão.